Aqui no Com Você a gente tá sempre antenado no que acontece, né? Na internet, porque muitas vezes tá relacionado para a vida de alguém, mas que também está relacionado para a vida da população que não é conhecida. Novo relacionamento após uma viuvez, após o fim de um relacionamento muito longo, de muitos anos, que não deixa de ser um luto quando termina. A gente associa luto muito só à morte, mas não necessariamente a pessoa partiu dessa para uma outra vida, né? Às vezes é o fim de um relacionamento longo que é um luto que a pessoa vive. Janaína hoje está conosco para justamente trazer luz para esse tema. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde, né? É tão importante quando a gente fala que luto, para desmistificar isso, é qualquer grande perda. Então a gente sabe, né, que o relacionamento, ele ou muito grande, ou por morte propriamente, sim, ou por separação, passa pelo processo de luto, que é negação, barganha, raiva, tristeza e aceitação. E quando a gente fala desse processo, o tempo é subjetivo. Sim. Então, o meu tempo é diferente do seu tempo e é diferente do tempo das outras pessoas. Então, eu não posso atribuir que existe um padrão de tempo. Para mim, eu posso resolver questões de uma forma mais fácil e mais objetiva. E tem gente que passa muito tempo para resolver a mesma coisa que eu estou tentando elaborar. Tem gente que não passa por todas as fases, né, Jana? Vivencia uma, não vivencia outra, né? Isso. E tem gente que passa por todas as fases misturadas, porque a gente consegue delimitar direitinho aqui, porque a gente está falando da teoria. Mas na prática, pode vivenciar todas as fases, inclusive no mesmo dia, né? Negar um pouco, ter raiva, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, se tem tristeza. Agora, o que a gente está trazendo ao entendimento é que não dá para julgar as pessoas, porque o tempo é individual e é subjetivo, cada um sabe o seu tempo. O Thales passou um ano, né? Para muitas pessoas esse tempo ainda foi insuficiente. É curto, é pouco. A gente sabe, né, e traz sempre aqui falando das crenças que a sociedade constrói. Eu lembro que antigamente o luto, ele realmente tinha um certo prazo, Estava preto durante um tempo. Não podia sair, não podia fazer isso, não podia, tinha toda uma construção da sociedade sobre o luto, né? Sim. Hoje em dia a gente entende que o luto, ele precisa ser vivido, tem o seu processo, mas que o comportamento, Fernandinha, individual pode ajudar nesse processo, sabe? Porque a tristeza muito grande em excesso pode partir para uma depressão. Sim. Então, o comportamento de mesmo a pessoa sem ter tanta força, tanto desejo, tanta vontade, eu chamo de o chamado da vida. Ele tinha 2 filhinhos para tomar conta, ele tem o trabalho dele para dar conta. Isso faz com que ele necessariamente saia de casa e comece a se comportar. Um bom comportamento no que diz respeito a rotinas melhora e faz com que ele volte a ter uma vida parecida com que ele tinha antes. O que ele viveu está na memória, não vai ser esquecido, mas ele pode fazer quantas construções novas ele queira. E tem muita gente que no processo de viuvez faz a opção de continuar viúva ou viúvo, porque diz assim, eu não sei nem como encarar, apresentar uma outra pessoa para o meu filho, para minha filha, para a nossa família, nessas relações novas, né, Jana? Já às vezes é de uma relação de tantos anos atrás, que era um outro padrão de relacionamento, e hoje é tudo tão diferente que não sabe nem por onde começar. E talvez tenha, como você está falando, ideias pré-concebidas de como fazer isso, da necessidade de apresentar os filhos, da aprovação se os filhos são filhos grandes, né? Termina gerando essa questão de filhos grandes, uma certa avaliação, se vai dar certo, se não vai dar certo, se os filhos são pequenos, aquilo que a gente de vez em quando fala aqui de recasamento. Sim. Também precisa lembrar que os filhos estão aí como prioridade na vida das pessoas. Então, é muita coisa envolvida para essa decisão, mas a gente sabe que o comportamento individual e a reconstrução da vida, que a gente chama de resiliência, é um ponto do ser humano, da capacidade individual. Então, eu faço o voto que as pessoas entendam, saiam um pouquinho dessa questão do julgamento e avaliem, né, que todo mundo tem o direito de reconstruir a vida do jeito que queira. Se a decisão é não quero mais ter ninguém, que minha relação era maravilhosa, só quero ficar com isso, tá tudo bem, mas se ela quer reconstruir a vida nesse sentido, então também tem direito. A gente falou no início do nosso papo que o luto não se dá somente pela morte, né, física de alguém. Para muitas pessoas que passaram
20 anos casado, é um longo tempo e que construiu para a família aquela imagem de casal. Aí se aparece com um novo namorado, já tá, e se é com alguém mais jovem, então assim, vão juntando crenças e muitas vezes o olhar de julgamento vem também, né, Jana? Isso. A gente fala, né, dessa questão de o que é que vem depois de um término. E aí vem uma nova construção para todo mundo, até os amigos, como é que eles encaram, como é que vão sair com essa pessoa nova, como é que inclui, não inclui, fica fiel ao antigo e não fica fiel. Então é tanta coisa que acontece, então precisa realmente ter uma certa paciência, organizar de forma assertiva essa chegada, né? Porque tudo tem a ver com comunicação, sim, né, Fernandinha? sim. Você começou o programa falando com Praga sobre comunicação, né? E tudo tem a ver com isso. Então, como introduzir a pessoa nova, como trazer essa assertividade, com honestidade, com clareza para as pessoas, eu acho que isso vale também muito para uma recepção melhor, né? Um acolhimento melhor. É sobre isso. Janaína está nas redes sociais, no @JanaínaGFW. Você pode seguir e vai ter conteúdo sobre isso, né, Janaína? Vai ter conteúdo sobre isso, com certeza. Já está lá postado. Obrigada, meu amor. Boa semana para você também. Tá?